João Batista foi um homem simples, mas extraordinário, que viveu para uma única missão: preparar o caminho para o Messias. Desde seu nascimento milagroso até sua morte trágica, sua vida foi um testemunho de coragem, humildade e compromisso inabalável com a verdade. Ele não buscou glória para si mesmo, mas dedicou cada palavra e cada ato a apontar para algo maior. Sua história é um convite para refletirmos sobre o poder de uma vida vivida com propósito e a força de uma mensagem que atravessa o tempo. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Tudo começou em tempos de silêncio, quando parecia que Deus não falava mais com o povo. Na pequena aldeia montanhosa da Judéia, vivia um casal já avançado em idade, Zacarias e Isabel. Eles eram justos diante de Deus, fiéis em suas orações, mas carregavam uma tristeza silenciosa. Não tinham filhos. Naquela época, isso era visto quase como uma maldição, algo difícil de carregar. Mesmo assim, eles continuavam a crer, dia após dia. Zacarias era sacerdote e chegou o momento em que ele foi escolhido para entrar no templo e oferecer o incenso. Era um dia especial e enquanto ele realizava seu serviço, algo extraordinário aconteceu. Bem ali, ao lado do altar, apareceu o anjo Gabriel, brilhante como o sol refletindo na água. Imagine só o susto de Zacarias. Ele ficou paralisado, mas o anjo o tranquilizou com uma voz que parecia ecoar no próprio coração. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel terá um filho e você o chamará João. Era uma notícia inacreditável, quase impossível. Zacarias, tomado pela dúvida, perguntou como aquilo poderia acontecer, já que ele e Isabel eram velhos. O anjo, então, com um olhar firme, declarou que por causa de sua falta de fé, ele ficaria mudo até o nascimento da criança. E assim foi. Zacarias saiu do templo sem conseguir dizer uma palavra, mas carregando no peito uma promessa que mudaria tudo. Pouco tempo depois, Isabel engravidou. O silêncio de Zacarias parecia uma metáfora para o mistério que cercava aquela gravidez tão improvável. E Isabel, em seu íntimo, sabia que o que estava crescendo dentro dela era muito mais que um filho. Era uma resposta direta de Deus ao seu povo. O tempo passou e finalmente o dia chegou. Quando o bebê nasceu, a alegria transbordou na casa de Zacarias e Isabel. Os vizinhos e parentes vieram de todos os cantos para celebrar o milagre. Isabel, radiante, segurava nos braços aquele menino que era como uma chama acesa em meio à escuridão. Mas a grande questão ainda pairava no ar. Qual seria o nome da criança? Na tradição, esperava-se que ele fosse chamado Zacarias, em homenagem ao pai. Contudo, Isabel surpreendeu a todos ao dizer com firmeza: seu nome será João. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. João? Mas ninguém na família tem esse nome, disseram alguns. Era algo inesperado, fora do comum. Então todos olharam para Zacarias, que continuava mudo, como se aguardassem que ele resolvesse a questão. Ele pediu uma tábua para escrever e com mãos decididas traçou as palavras: seu nome é João. Assim que terminou, algo maravilhoso aconteceu. A língua de Zacarias se soltou e ele começou a falar, ou melhor, a louvar a Deus. Sua voz ecoou como um cântico de esperança, enquanto ele profetizava sobre o futuro daquele menino. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor para preparar o seu caminho. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, fizeram todos ali compreenderem que havia algo muito especial reservado para aquele garoto. Os anos passaram e João cresceu. Ele não era como os outros meninos da aldeia. Desde cedo, havia algo nele que chamava a atenção, uma força interior, uma intensidade no olhar. Enquanto outros buscavam conforto, João parecia atraído pelo silêncio e pela solidão do deserto. Os anos se desenrolaram como um rio silencioso, e João tornou-se um homem, embora nunca tenha sido exatamente comum.
Ele vivia no deserto, longe das aldeias, como se buscasse algo que ninguém mais entendia. O deserto era sua casa, seu lugar de aprendizado. A areia quente, o vento seco, o silêncio cortante, tudo parecia moldá-lo. Como um escultor que trabalha a pedra até que dela surja a obra-prima. Ali, sem distrações, João encontrou Deus. Era fácil reconhecê-lo quando ele saía de seu isolamento. Seu rosto tinha marcas do sol e seus olhos eram intensos, quase como se pudessem enxergar diretamente o coração de quem cruzasse seu caminho. Ele vestia roupas feitas de pelos de camelo, ásperas e simples, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quem o via poderia até pensar que era louco, mas bastava ouvi-lo falar para perceber que havia algo nele que não se podia ignorar. Sua voz era como um trovão no deserto, chamando o povo para despertar. João não buscava riquezas ou aplausos. Ele vivia para uma única missão: preparar o caminho para alguém maior, alguém que ele sabia estar por vir. E ele fazia isso com uma paixão que poucos conseguiam entender. Suas palavras eram duras como a pedra, mas carregavam uma verdade que ninguém podia negar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, ele clamava. E as pessoas vinham aos montes. Homens e mulheres deixavam suas aldeias e cidades para ouvi-lo e muitas vezes saíam de lá transformados. Ele os batizava no Rio Jordão, um gesto simples, mas cheio de significado. A água não apenas limpava o corpo, era um símbolo de renovação, de um novo começo. Mas mesmo em meio àquela grandeza, João nunca se colocava no centro. Ele sabia que sua missão era maior que ele mesmo. E no fundo de seu coração, sentia que o momento estava se aproximando, que aquele para quem ele preparava o caminho estava muito mais perto do que as pessoas imaginavam. O som da voz de João ecoava pelo deserto, forte e cheio de autoridade, atraindo multidões. Homens, mulheres, ricos, pobres, todos vinham ao Jordão. Alguns eram movidos pela curiosidade, outros carregavam no coração uma sede de mudança, um desejo profundo de consertar o que estava errado em suas vidas. João os recebia sem rodeios, mas também sem gentileza desnecessária. Ele era direto, como se sua mensagem fosse tão urgente que não houvesse tempo para amenidades. Quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Ele perguntava, encarando-os com olhos que pareciam ver além das aparências. E então, como uma chuva que lava a sujeira mais escondida, João falava sobre arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Ele não queria apenas palavras, promessas vazias ou lágrimas momentâneas. Ele exigia transformação verdadeira e palpável. Não importava quem você era ou de onde vinha. Para João, ninguém estava acima dessa necessidade. Entre aqueles que vinham ouvir suas pregações, muitos eram líderes religiosos, os fariseus e saduceus, que acreditavam ter todas as respostas. João não poupava sequer esses homens de alta posição. Ele os enfrentava com palavras afiadas como uma lâmina, raça de víboras. Dizia sem medo. Suas palavras eram duras, mas carregavam um propósito: fazer com que as pessoas enxergassem a verdade sobre si mesmas. O batismo no Rio Jordão era mais do que um ritual. Para João, era como uma porta, uma passagem para uma nova vida. Quando mergulhavam naquelas águas, não era apenas o corpo que se molhava, era como se as culpas e os erros fossem levados pela correnteza. E ali, nas margens do Jordão, João continuava a anunciar que algo maior estava para acontecer. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O deserto estava repleto de expectativa. Era como se cada grão de areia sussurrasse que a chegada de alguém extraordinário estava muito próxima. E então, um dia, essa espera foi interrompida por uma presença que João não apenas esperava, mas reconhecia. O sol queimava alto no céu quando João, às margens do Jordão,
avistou alguém caminhando em sua direção. Era uma figura simples, sem sinais exteriores de realeza ou poder. Mas havia algo nele que fez o coração de João disparar. Ele o reconheceu antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Era ele, o Messias, aquele para quem João vinha preparando o caminho. Quando Jesus se aproximou, João sentiu uma mistura de reverência e espanto. Não havia dúvida em seu coração. Era o Filho de Deus. Antes mesmo que ele pudesse falar, Jesus se colocou diante dele e pediu algo que o deixou perplexo. "Quero ser batizado por você", disse Jesus com uma serenidade que parecia dominar o ambiente. João hesitou, sentindo o peso daquele momento. Como ele, um homem comum, poderia batizar aquele que era maior do que todos? "Eu é que preciso ser batizado por você", João respondeu, a voz carregada de humildade. Mas Jesus, com um olhar firme e compassivo, insistiu: "Deixe assim por agora. É necessário para cumprir toda a justiça." As palavras de Jesus eram simples, mas carregadas de propósito, e João, mesmo sem entender tudo, obedeceu. Enquanto Jesus descia às águas, o mundo parecia parar. E quando emergiu, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram, como se uma cortina invisível fosse afastada. Uma luz suave, quase tangível, desceu como uma pomba e repousou sobre ele. E então, uma voz ecoou, clara e inconfundível: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." A multidão ficou em silêncio, maravilhada, incapaz de desviar os olhos daquela cena.